Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quinta-feira, nossa reflexão está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 14 a 18. Então, 1 Pedro 4, versículos 14, 15, 16, 17 e 18. E eles dizem o seguinte: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Amém. Bom, meus queridos, aqui um grande ensinamento, como sempre, como toda a Bíblia, mas aqui falando do sofrimento, vamos dizer assim, né? De sofrer por ser cristão, né? Ser atacado, ser insultado. Hoje em dia, né? É claro que a perseguição, pelo menos aqui onde estamos, no Brasil, né? Se há alguma perseguição, é coisa leve, coisa de insulto, coisa e assim, até indiretamente, né? E falando mal de crente, olha que ele é crente, está sempre com a Bíblia embaixo do braço, só fala de Deus, coisas assim, coisas bem mais leves, né? Mas ainda existe, infelizmente, ainda existe, né? Graças a Deus, aqui não tem coisas assim de perseguição, realmente, de violência, de agressão, de morte, não temos, né? É, quando a Bíblia foi escrita, então realmente naquele tempo era muito pior. O próprio apóstolo Paulo, ele era perseguidor e matador de cristãos, né? Depois ele se tornou aí um dos principais apóstolos de Deus, de Jesus, né? Depois que ele teve um encontro com Jesus e Jesus mudou completamente a vida dele, né? Mas a perseguição naquela época existia e era imensa, era violenta mesmo, né? Hoje em dia, graças a Deus, né, aqui no Brasil, que a gente vê notícia, se eu não me engano, é no Sudão, acho que é no Sudão que eu vi esses dias atrás, uma perseguição também assim tremenda, com morte, né, matando cristãos, incendiando igrejas. Então, assim, então há lugares, há países que não podem, a Bíblia é proibida, então há lugares que a perseguição realmente é enorme, né? Mas, né, contudo, como diz aqui no nosso ensinamento hoje, sofrendo por ser cristão. A minha Bíblia é esse título, sofrendo por ser cristão. Então, dizendo que se a gente sofre por ser cristão, que a gente deve se alegrar, que a gente deve dar glória a Deus por isso, né? Porque seremos justificados, né, por Deus. Então, queridos, qualquer sofrimento que a gente passe, né, qualquer constrangimento, né, a palavra certa para nós aqui, acho que mais certa é constrangimento que a gente passe por sermos cristãos, vai ser compensado por Deus, né? Está dizendo aqui, fácil, se temos que ser, passar por uma certa humilhação, né, que seja então por sermos crentes, que não seja por sermos, daí aqui ele fala bem, né, por sermos ladrão, assassino, criminosos, corruptos, não, né? Então que não seja por isso, né? Seja somente por sermos cristãos. Então, queridos, a importância que a gente tem que dar a
correção de Cristo, né, de Jesus, de Deus, e não a correção dos homens, né? Então, sofrendo por ser cristão, não sofrendo por ser corrupto, por ser ladrão, por ser desonesto, não, né? Sofrendo por ser cristão. Isso sim, isso é muito válido, como ele diz aqui, né? Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então, queridos, né, se a gente sofre alguma humilhação por causa disso, né, de sermos crentes, de sermos cristãos, que sejamos felizes por isso, tá bom, queridos? Que a gente não se abale, né, que a gente não responda, né, muito pelo contrário, né, se alguém falar alguma coisa, se a gente ficar sabendo que falaram alguma coisa, né, a gente, se tivermos oportunidade, né, de estarmos frente a frente com a pessoa que falou alguma coisa da gente, que a gente seja digno de dizer: Deus te abençoe, né? Fique com Deus, Deus te abençoe. Só, né? Nada de retrucar, de brigar, de discutir, né? Isso não nos cabe, né? Isso, quem vai lutar as nossas lutas, nós sabemos, é Deus, né? Não somos nós. Então que a gente fique, né, feliz, que a gente permaneça feliz em qualquer situação, né? Inclusive nessas, quando a gente sofrer algum, e se sofrer, né, algum constrangimento por falarmos de Deus, por espalharmos a palavra de Deus, por sermos filhos de quem somos, né? Se sofrermos alguma humilhação por isso, que sejamos gratos e felizes, né? Porque o Espírito de Deus repousa sobre nós. Então, queridos, né, hoje, nessa quinta-feira, a gente pare e reflita sobre isso, né? Alguma vez, né, a gente sofreu alguma represália, né, por sermos cristãos. Eu já passei, já contei aqui, né, com um parente, né, com um primo muito chegado, um primo irmão, né, que eu me dava muito bem, e éramos assim, unha e carne, como dizem, né? E na última vez que a gente se encontrou, uma pena, né? Muito chato, mas ele, sinceramente, né? Ele até me ameaçou, né? De me bater, né? Se eu tentasse convertê-lo, né? E nós estávamos aí passando o, o Ano Novo juntos. Eu não me lembro agora realmente se foi o Ano Novo, se foi o Natal, passando juntos, né? E aí eu fui ao convite dele, na época eu morava sozinho, isso lá na praia, lá em São Paulo, eu morava sozinho, e com o convite dele, não foi o primeiro ano que ele convidou e eu fui, mas infelizmente foi o último, né? E isso, né? Ele chegou a isso, chegou a esse ponto, né? De ameaçar, né? Assim, com violência, né, de me ameaçar, me bater, me agredir, né, se eu tentasse converter-lhe. Eu nem estava falando nada disso, não estava nem falando sobre isso, pelo contrário, né, quem falava sobre isso era ele, infelizmente, a mãe dele, a minha tia, os dois me encurralando. Imagina, você virou crente, que é isso? Onde você está com a cabeça? Você é louco? Você é... Sabe, e nesse patamar a conversa estava, né? E o meu tio, né, tentando, ele ficou constrangido demais, meu tio, e ele tentando, não, mudando de assunto, e vamos, olha, e tal coisa, e perguntava para mim outra coisa, e tal coisa, né? E seu irmão, como tá? E, sabe, e eu daí respondia para ele, né, para justamente mudar de assunto. Eu não estava falando daquilo, e os dois rebatendo, e, não, vem aqui, vamos continuar falando. Foi horrível, infelizmente. E desde então, infelizmente, a gente não tem se falado mais. Mas isso, né, era previsto já quando eu fui batizado em 2013, né, pelo pastor Natalino da Igreja Cristo e Resposta, lá em São Paulo, também na praia, né, lá em Santos, na cidade de Santos. Ele disse isso, né, num culto, ele disse isso: vocês, né, agora que são recém batizados, né, que agora assumiram realmente a
a condição de novas criaturas, né, vocês vão ver que muitas amizades, né, vão sumir da vida de vocês, né? E não vai ser vocês que vão sumir, eles que vão sumir da vida de vocês. E ele estava completamente certo, né? Aconteceu, e o que mais assim me tocou, né, foi realmente esse episódio com esse primo. Então já era uma coisa prevista, né? Então daí eu sempre lembro disso quando eu leio alguma coisa nesse sentido, sofrendo por ser cristão, as mudanças, né, por ser cristão. Então elas acontecem, né? Infelizmente elas acontecem, mas precisamos seguir aqui a Bíblia, né? Sejamos agradecidos, gratos e felizes por isso, pois se sofremos, né, se somos insultados ou se sofremos por causa do nome de Cristo, o Espírito de Deus repousa sobre a gente, sobre nós. Então, que a gente agradeça, que a gente continue tocando a nossa vida, continue falando de Deus, continue espalhando a palavra de Deus, independentemente da recepção que nos aguarde. Tá bom, queridos, né? Independentemente da recepção, da forma como somos recebidos, mas que a gente sofra, se for para sofrer, com alegria, com dignidade, com sorriso no rosto, né? Sou cristão, sim, Deus abençoe a todos e continuemos, né, a espalhar e falar de Deus em todos os cantos que estivermos, porque isso é um mandamento bíblico também, né? Vão e espalhe a palavra a toda criatura, né, nos confins da terra, então para todos. Então é isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam ao nosso Pai, independentemente de estarmos deixando pessoas tristes, né, pessoas indignadas, mas que a vontade de Deus sempre prevaleça na nossa vida, em nome de Jesus. Fique à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta. Sejamos hoje melhores do que fomos ontem. E amanhã, se Deus permitir, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, em nome de Jesus. E sofrendo por ser cristão. Graças a Deus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe e nos dê uma quinta-feira repleta de bênçãos e de milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.